Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Papo de Ouro. Hoje estamos com o Dr. Ítalo. Doutor, prazer, Rob, você estar aqui, ter aceitado o meu convite. Bom, vocês sabem que aqui o papo é leve, o intuito do nosso podcast é trazer pessoas que têm algo a agregar, e o Dr. Ítalo é um exímio estudante, tem muito a agregar para a gente. Vamos conversar e conhecer um pouquinho da trajetória dele. E falando um pouquinho, vamos apresentar ele para vocês. Hoje, no Papo de Ouro, recebemos um convidado que é um verdadeiro exemplo de dedicação e conhecimento, Dr. Ítalo José Marinho de Oliveira. Natural de Porto Velho, reside em Ouro Preto há 3 anos. Ítalo é advogado tributarista, professor universitário e também mestre em filosofia pela UNIR. Além disso, é um homem apaixonado por Deus, pela família e por ajudar as pessoas por meio do estudo e do direito. Com uma trajetória marcada pelo idealismo e pelo amor ao que faz, Ítalo tem o objetivo de se tornar uma referência em direito tributário no estado de Rondônia. Vamos conhecer mais sobre a sua jornada e inspirações. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado. Apresenta um pouquinho aí pro pessoal. Então, como o Robson já falou, meu nome é Ítalo, né? Sou advogado desde 2016, desde 2016, já tem um tempinho, né? Vamos completar 10 anos. 10 anos, ano que vem 10 anos. E também sou professor universitário desde 2018. Isso até é engraçado, né? Que 2018 eu tinha, acho que 25 anos, e era já professor, estava dando aula em faculdade. Também sou natural de Porto Velho, passei toda a minha vida em Porto Velho, vim recente aqui para Ouro Preto e casado desde 2017, tenho 2 filhos. E também sou professor de escola dominical na igreja desde os meus 16 anos também. Começou muito novo, né? Você é novo, né? Igual eu falei, jovem. Exatamente. Mas quando a gente pensa assim, né, a vida é muito rápido que passa, hein? Fiz mestrado, fiz especialização, fiz mestrado, pretendo fazer doutorado e estamos aí. Ítalo na infância, doutor. Eu gosto sempre de começar um pouquinho pela trajetória ali, desde quem foi o Ítalo na infância? Foi uma criança feliz. Eu sempre, claro que eu tive minhas dificuldades, meus pais separaram ainda cedo, né? Eu morava boa parte da minha vida, né? Eu morei alguns meses no Maranhão, em Santo Inês, mas boa parte da minha vida foi na zona sul de Porto Velho, no bairro Castanheira. Sempre estudei ali nas escolas públicas de lá, né? Então, durante minha infância, era brincadeira na rua, era Dragon Ball, Cavaleiro do Zodíaco, videogame, com aqueles CDs de cabelo, que ele comprava 3, 4 PS1, PS2. PS1, PS2. Quando funcionava, lavava ele. A fita do Super Nintendo também. Soprado. Exatamente. Então, mas sempre gostei de estudar. Esse é um ponto que, apesar de tudo isso, né, tem que ser criança, mas sempre gostei de estudar, sempre ganhei medalha na Olimpíada de Matemática, honra ao mérito, fiz de geografia também, depois teve, até, começou com matemática, depois teve outras matérias, né? Uhum. Então, eu tive também de geografia e é isso, sempre eu gostei de estudar. E a minha infância foi uma infância muito boa. Eu tenho 2 irmãos, eu sou o mais velho de 3 irmãos. Também tinha essa responsabilidade, né, de ser exemplo mas não que eu via isso como um fardo, mas sim como algo que uma bênção de Deus para justamente influenciar meus irmãos, já que a gente não tinha figura paterna ali, né. Minha mãe, ela é uma guerreira, ela criou nós 3 e quando a gente olha assim, agora que eu sou pai, a gente isso é até interessante, a gente tende mais a e tenta entender melhor os nossos pais, né. As nossas mães elas sempre falavam, um dia você vai entender, você vai ter os seus filhos. Então a diferença minha dos meus irmãos é isso, é 2 anos, um pouco menos e com 2 que eu tenho, eu vejo eu, minha esposa, o desafio que é, imagina uma mulher sozinha com 3 crianças pequenas, então eu sempre falo pra ela que o tanto que eu admiro, porque a gente passou por tudo isso e ela sempre firme ali. Que bom. Isso é mãe, né? Exatamente. Agora, começando ali, é, sempre que eu vejo assim, advogado, eu sempre lembro, né? Pensa, como que começou como? Sabe? Sempre foi estudante, sempre assim, sempre gostou de estudar, porque na minha visão, assim, médico, visão simplória, médico, advogado, até hoje são as Profissões. profissões, assim, das mais conceituadas, né, mais respeitadas. A gente entende, pensa assim, não, isso aí acorda pensando em estudar, ler. Mas
quando a sua profissão, como que você começou? Qual foi o seu primeiro trabalho remunerado ali? O que que você fez no início da sua jornada de trabalho? Eu comecei trabalhando como atendente numa papelaria do meu tio, isso eu tinha uns 13, 14 anos. Eu fiquei alguns meses porque coincidiu de justamente iniciar o ensino médio. E como no ensino médio já estava, antes de começar, pensando, não, eu tenho que me preparar para o vestibular, eu saí dessa papelaria, eu nem lembro quanto eu ganhava, mas era pouquinho, era coisa só mesmo para ajudar, era meio período ali. E então no ensino médio eu já entrei com essa mentalidade de me preparar para o vestibular. Tanto é que eu não tenho certeza do primeiro ano, mas no segundo ano é certeza que eu fiz o Enem para me preparar para o vestibular, porque na época eu já queria fazer Uni, né? Eu não sabia muito bem qual era o curso, porque eu fui descobrir depois de vários testes vocacionais, mas eu queria fazer Uni, e para entrar na Uni até então a nota tinha que ser muito alta, né? E era vestibular próprio. Quando eu fiz, estava na transição do vestibular da Uni com o Enem. O Enem ainda não era nacional, né? Então, era o vestibular da Uni, era aquelas questões muito de vestibular tradicional mesmo, né? Era cálculo de física, cálculo de química, matemática, interpretação de texto de português, porque o Enem tem toda uma questão diferente, né? De contextualização e tal, mas o vestibular da Uni era, tanto é que a gente estudava com simulados do ITA, simulado da USP, FUVESP, esse tipo de coisa. Mas ali, então, eu comecei trabalhando desde cedo, com 13, 14 anos. Depois fiz um estágio de alguns meses no Ministério Público, no estado de Rondônia. Mas também saí, em virtude do terceirão, fiz ali no segundo ano o estágio no MP, mas no terceirão eu queria só focar mesmo para o Enem, que eram vários simulados que a gente tinha que fazer, aulões, sábado, domingo e outros horários. Então, o terceiro ano foi dedicação total para o vestibular. E, a, e qual momento você decidiu que você queria ser advogado? Foi nesse momento? Foi mais para frente? Foi nesse momento. A gente tem que escolher, né, entre aspas. É uma pressão que a gente sente, social e pessoal também, de antes de você concluir o ensino médio, você já saber pelo menos o vestibular que você vai fazer ali, né? E eu fiz vários testes vocacionais, apesar de ter essa afinidade, como eu falei, não tinha uma matéria que eu falava, ah, não, essa aqui de jeito nenhum. Eu poderia transitar nessas outras, mas assim, não me via atuando, né, nas áreas das ciências biológicas ou nas exatas, sobrou humanas. Das humanas ali, que eu mais me identifiquei foi o direito. Que o direito, além dessa possibilidade de ser advogado, né, tinha várias outras possibilidades, desde Muito amplo, né? diplomata, juiz, promotor, defensor, professor, enfim, tem várias possibilidades. Nessa época você não pensava em ser tributarista. Não, ainda não. Pensava uma dessas carreiras assim, mas não tinha pensado em direito. Mas assim, talvez não seja o que você lembra, mas quando você pensou, decidiu em direito, tinha alguma coisa assim dentro de você que você, nessa época, que você falou, ah, eu vou pro direito porque eu quero fazer isso aqui? Ou não, você não lembra se tinha algo assim? O que eu gostava, assim, de ver no direito é justamente essa questão dos debates, né? Esse acesso que a gente tem pelos filmes, né? Posturas do Estado com uma intervenção de um advogado. Tanto é que grandes homens que mudaram e mulheres que mudaram foram advogados. Martin Luther King, o maior exemplo. Mahatma Gandhi era advogado. Então, acaba que uma formação jurídica você tem essa percepção do impacto de como o direito pode mudar a vida das pessoas. Desde do acesso, Você saber os seus direitos e deveres. Porque a maior diferença hoje de um advogado para um civil assim, normal, civil, é o seu conhecimento das leis, né? É você exatamente, porque muitas vezes não, o mesmo direito que é o seu é o meu. A diferença sua é que você sabe e a sua profissão é exatamente fazer com que isso seja resguardado de certa forma, né? E eu vejo o direito assim mesmo, como um mecanismo de transformação social, né? Que, tá ruim, mas então vamos juridicamente mudar isso. Claro que tem outras formas de mudança, mas né, a forma com que eu estudei é que juridicamente dá para transformar realidades, mudar cenários injustos, justamente por meio do direito. Eu gosto, eu sou muito sincero nas minhas perguntas. Na minha visão, assim, mundana, vamos dizer assim, sempre que eu pensava em médico e advogado, eu pensava assim, são pessoas que se formaram para serem ricas, financeiramente falando.
essa questão financeira, sei que não é da sua índole, mas isso, por algo de certa forma, falar, isso também eu sei que eu vou ser um homem bem-sucedido nessa carreira, ou não, isso de certa forma não passava pela sua cabeça? Não, não chegou a ser determinante, não. Porque, assim, muito embora minha família não é tão renda baixa, mas Sim. também não é renda média. Era apertada, era apertada. Mas eu nunca tive essa pretensão do dinheiro, né? Nem antes, nem agora. Tanto é que até interessante que às vezes as pessoas, quando vêm abordar a questão do marketing, não, quantos dígitos você quer fazer, que é justamente para levantar, isso é para levantar aquela ambição em você, mas não, eu penso direito o dinheiro como consequência. Mas o meu principal fator mesmo, mas a questão é que depois a gente descobre o quanto o dinheiro é importante. Não faz as viagens que você quer fazer, não vai para onde você quer. Agora que você tem filho, você sabe que Então, você precisa de dinheiro para proporcionar para eles as coisas, né? E nós, como pais, a gente sempre quer proporcionar mais do que o que a gente teve, né? Então mas não é determinante porque eu sei que é consequência. Você trabalhando bem, você tendo um bom posicionamento, Sim. o dinheiro vai ser consequência. E também a gestão financeira, né? Importa E quando o bom você. e de certa forma o dinheiro em si, hoje a sua área é justamente fazer com que as empresas economizem, né? De certa forma, a gente tem mais dinheiro Exatamente. de forma correta nos tributos. E advogado e filósofo, né? Quando eu comecei a ler algumas coisas sobre você, eu já suspeitava, mas até que ponto, assim, a filosofia, ela tá, te ajuda ou ela foi determinante, assim, para algumas áreas dentro da sua profissão? E parabéns, eu não sabia que você era filósofo. Obrigada. A filosofia, eu tive contato assim com essa parte mais teórica logo no começo da graduação. Eu entrei na faculdade, já no primeiro período já comecei a participar de grupo de pesquisa. Em grupo de pesquisa, basicamente, a gente pega textos, livros para debater, escrever artigos, resumos, publicar na internet. Então, Isso na faculdade mesmo. durante a faculdade, isso. Então, desde o meu primeiro período até antes de sair, até hoje tem alguns vínculos com o grupo de pesquisa da Uni, mas primeiro foi isso, esse contato com o direito teórico, né? E também porque eu gosto muito dessa parte do estudo do deve ser, como que é. Porque acaba que esses regramentos que a gente tem hoje, desde de algumas proteções de direitos, liberdades individuais, tudo isso vem de teoria, né? Começou com teoria, não, por que que eu não posso matar alguém, o Estado não pode matar alguém e não somente prender? Tem toda uma discussão teórica, tanto é que eu sempre falo isso para meus alunos, é muito fácil agora a mulher tem o direito ao voto, a trabalhar, mas teve toda além de fundamentação teórica, revoluções, né, de mulheres que lutaram para isso, para conseguir, então. Não foi simplesmente de um É, dia para então, noite, agora vai ser assim, né? exatamente, o Estado não intervir nas correspondências particulares, não intervir no patrimônio particular, tudo isso teve muito papel e caneta que foram usados Construindo isso. para justificar as liberdades individuais, os direitos humanos, direitos fundamentais. Então, essa parte, essas razões de ser do direito é que também me encanta bastante. Então, na filosofia, é justamente filosofia jurídica que eu gosto, que é justamente que a gente. Como você falou, de certa forma, ela tá mais alinhada profissionalmente com você na parte acadêmica. Exato, exatamente. Porque não adianta a gente querer ser filósofo na nossa profissão, porque a gente nunca vai ser lido, vai ser ouvido, não. Tem que ser pragmático. Então, quando as pessoas tentam fazer isso, não dá certo. Porque aí você, igual você falou, você, a área você se encantou pela questão dos debates, né, no início. Você vai debater de forma filosófica com um colega que tá vindo com sangue no olho pra cima de você, no direito mesmo ali, dia a dia de fórum e de audiências, não é essa parte, né? Não, até porque se for fazer isso, não vai conseguir nem ser ouvido pelo juiz. Você tem que diferenciar uma coisa. Tanto é que nem sempre bons professores são bons advogados, né? Porque tem isso, que é a questão da prática da advocacia é diferente. O Ítalo é bom professor e bom advogado. Isso, eu espero.
E você incorpora, né, cada momento. Ah, Não, agora. diferenciar, exatamente. Não tem como você escrever como um filósofo numa petição para o juiz, não eles. Como a fé e a sua família influenciam na sua vida profissional e nas suas escolhas profissionais? Você falou que você migrou de Porto Velho para Ouro Preto justamente pela questão da sua esposa, né? Então, você mudou profissionalmente em si, certo que é o mesmo estado, né? Então, questões mais até onde ali a sua família ela tá diretamente ligada às suas escolhas profissionais, às suas decisões profissionais. A, as minhas escolhas profissionais são pautadas principalmente na minha família e na minha fé. É, é, Vir para cá para Ouro Preto foi algo que Deus tinha falado para nós, assim, que iria acontecer algo, mudanças, muitas mudanças. Então, eu não sabia quais mudanças, mas teve mudança de estado, teve mudança na família de vir, a gente ter nosso primeiro filho. E também era um sonho dela, né? Tomar posse de um concurso público e eu abri mão da minha carreira como advogado em Porto Velho para vir para começar uma nova carreira como advogado aqui em Ouro Preto. Então, eu tenho muitos sonhos, muitas pretensões, como falei, do próprio doutorado, mas é aquilo, né? A gente tem nossas vontades, mas tem que submeter à vontade de Deus e também da nossa família para justamente você ganhar algo e que isso custa a tua família. Aí não vale a pena. Tem que ter justamente você valorizar o que é mais importante, né? Que às vezes a gente, principalmente eu acho que nós homens queremos sempre crescer profissionalmente, ganhar mais dinheiro, fazer mais por nossa família, mas acaba que a gente, nessa ambição, deixa a família. A sua decisão foi louvável, né? Porque muitos homens talvez não abririam mão de uma carreira de, né, na época você devia ter o quê? 6, 7 anos de carreira Isso. para vir para vir para uma cidade bem interiorana, né? Por mais que estamos no norte, nós já somos o interior do país, mas você estava no topo do nosso estado, que é Porto Velho, né? E abrir mão realmente, a gente já tive conversas assim com outros convidados aqui que realmente é louvável. E igual mesmo você falou, a família ela vem à frente. Você sabia que, de certa forma, você é tão capacitado lá, você ia ser aqui, né? E isso espero que esteja indo do jeito que você planejou ou do jeito que, né, Deus colocou na sua vida. Eu Exatamente. tenho certeza que essa decisão de você ter acompanhado a sua esposa só deve ter tanto é que prosperou tão bem em casa que já tem você coisa ali. Exato. Então isso é só bênção, né? A gente só colhe bênção e realmente família tem que. Parabéns por isso. Obrigado. Professor universitário, como você enxerga o papel da educação na sociedade e na formação dos novos profissionais hoje? A educação é o que transforma a sociedade, né? Não é porque está cada vez mais Infelizmente, porque eu tenho a questão que precisa de um melhor trato da educação base de crianças, né? Isso precisa mudar o quanto antes, valorizar os professores, a estrutura das escolas municipais, porque é ali que é a base da formação e que isso que vai transformar a sociedade. E o problema que a gente está enfrentando agora é que é a da banalização do ensino superior. Principalmente licenciatura, né? Licenciatura é totalmente EAD, é algo lamentável. Você vê pessoas que podem lecionar para as nossas crianças que se não teve nenhum contato com a sala de aula, né? Se for totalmente EAD, não teve nenhum nem contato com os colegas, né? nem com os colegas. Só ia para a sala de aula só para fazer a prova. Então, e acaba que as graduações mais banalizadas, licenciaturas que deveriam ser as mais valorizadas, né? Então, o professor que ensina matemática, física, A gente tem colhido os frutos, infelizmente, disso, né? Porque a gente vê cada vez mais, assim, profissionais formados, mas muitas vezes não estão preparados para estarem ali. E a questão da educação é tão importante porque na internet já tem aquele discurso anti-educação, anti-formação, né? Por alguns, até que tem uma certa base de seguidores e tal, mas a gente está chegando em um ponto em que é cada vez mais difícil a pessoa conseguir diferenciar o que que é verdadeiro e o que que é falso, né? E se a pessoa não tiver uma formação mínima de contestar ali, não, calma aí, isso aqui que eu estou vendo pode ser uma inteligência artificial, pode ser uma montagem, pode ser algo nesse sentido, e, e se não tiver esse cuidado, acaba que cria uma série de pessoas alienadas nesse sentido de não conseguir ver de forma crítica o que Você está. falou do EAD.
Você acha que o direito chega a ser um dia totalmente EAD? Eu espero que não, mas tem vários movimentos nesse sentido. Tanto é que o MEC tenta ali, mas o AB vai E segura. e segura. Mas tem tentativas de direito. Pensa, direito totalmente EAD. Uma pessoa que vai atuar como profissional, que tem que atuar com outros profissionais, pessoas, e além de debater e expor argumentos, desenvolver oratória, escrita num curso onde você simplesmente. Hoje a gente vê vários memes na internet. Imagina o que vai virar Exato. se forem jogados, se forem colocados profissionais. Eu reconheço que tem muitas áreas que há possibilidade, porque é muito questão de habilidade manual, né, e tudo mais da pessoa. Mas eu também realmente, inclusive em casa a gente já conversou muito sobre essa questão com a nossa filha mesmo, né, e as preocupações futuras de pai, essa questão da banalização mesmo, até onde vai essa questão de, eu tudo online, ou a gente basta só o querer. Porque a gente sabe também a questão da sala de aula, ela não é só o fato de você ir aprender, tem a socialização, tem debate, tem a vivência com outras ideias, porque se você fica em casa, você só vai ficar no seu mundo. Você vai ver o que você quer, vai estudar da forma que você quer. Sala de aula a gente sabe, eu sempre gostei de sala de aula por isso, porque eu sempre gostei de entender a cabeça das outras pessoas. E nisso, num contexto ali de estudo, eu pensava de um jeito, mas eu concordo com ele. Exato. Então, assim, você forma ideias mais assim, consistentes. Agora, quando você fica só em casa, só fazendo o seu, quando você falou, às vezes vai para um debate, você não está nem preparado para uma situação daquela. Fala, meu Deus, aí que vem os profissionais mais fracos, fragiliza toda uma cadeia, né? E as pessoas falam, não, mas o mercado seleciona, mas já pensou você fazer uma pessoa pagar ali todo mês 1.000 e poucos reais por 5 anos e a pessoa achar que que tá habilitado e não tá, não consegue nem passar no exame na ordem? Então, assim, infelizmente, por exemplo, no Brasil tem mais faculdades no Brasil do que no restante do mundo inteiro. Levando em consideração Índia, China, assim, tem bilhões de habitantes, no Brasil não. O Brasil tem mais faculdades. E sempre se abre mais faculdade, mas e a qualidade desses alunos bacharéis, né, que fazem o exame da OAB, 30, 40% que passam. E ainda assim a gente tem já mais de 1,5 milhão de advogados no Brasil. Se eu não estou enganado, é um advogado a cada 100 habitantes. Então, assim, você pensa a quantidade O de. mercado está bem disputado, né? Exato. Então, assim, não é que as pessoas não devam fazer graduação, devem fazer, só que o problema é justamente nesse custo de tanto ampliar o acesso e facilitar a aprovação, você forma profissionais que não estão qualificados o suficiente para atuarem. Então, eles gastou dinheiro, gastou energia, gastou um tempo ali e a instituição não deu o retorno. Ah, não, você que deveria se dedicar, tal. E, inclusive, você falou, eu te passo a palavra, a questão do online e do presencial. O meu mestrado eu comecei em 2019, logo depois veio a pandemia. Então, eu peguei umas aulas ali presenciais e umas online, que, assim, você percebe a diferença na questão da interação, desenvolvimento do raciocínio, da participação dos alunos, porque. Você chegou a pensar em desistir? Não pensei, mas a gente sente falta do ambiente, sente falta do ambiente. Desanima um pouco. Desanima. Porque é aquilo, né? Não é você que gosta do debate, né? Então, o ambiente da biblioteca, você se reunir com o seu orientador, conversar, às vezes, não o virtual ajuda muito, mas não substitui. Eu dou aula online pela Faculdade de Ariquemes, e assim, eu conheço muitos alunos, mas alunos que participam. Então, de turma de 30, 40 alunos, eu conheço 5, 10 que participam ali. O restante fica ali de câmera ligada, não interage, tal. Então, assim, às vezes pode até passar por mim pessoalmente, mas eu não vou reconhecer porque dei aula para ele, mas ele não interagiu comigo. Entendo. Então, na sala de aula, por mais que o aluno não participe, você vê ali o rostinho dele, né? Pode Você pode inspirar cobrar, a participar, mas o online tem isso, né? Às vezes é muito bom para as pessoas que se dedicam, mas a gente sabe que não é a regra, a pessoa tem que ter alguém ali para acompanhar, o tutor, né, tal. O seu slogan é: aumento a margem de lucro de empresas reduzindo sua carga tributária. Explica pra gente um pouquinho o que seria isso. Em regra, existe a questão da tributação da Receita Federal, né? Então você tem que seguir todo o regramento junto com a contabilidade.
e pagar, tem que pagar os seus impostos. Eu sempre falo isso, você tem que pagar seus impostos. Não é não pagar imposto, você tem que pagar os impostos, só que tem que pagar menos. Porque dependendo do regime tributário que você opta, exemplo, regime tem um lucro real, presumido, simples nacional, a maioria opta pelo simples nacional achando que é o simples, é o mais fácil. Às vezes a pessoa está num segmento de tipo supermercado, onde a tua despesa é muito alta, você opta pelo simples, mas o simples não quer saber de lucro, quer saber de faturamento. Então você paga muito imposto ali no simples, está reclamando, paga muito imposto, mas não faz o planejamento tributário, que é, opa, esse segmento de mercado, mais interessante lucro real. Vai pagar mais caro na contabilidade porque dá mais trabalho? Vai pagar, mas reduz a carga tributária. Tem algumas teses tributárias de redução, tipo essa tese do século que as pessoas chamam, né? A exclusão do ICMS, da base de cálculo do PIS e COFINS. Então você reduz ali a tua carga tributária federal, cria créditos, que a gente chama crédito tributário federal. Então, às vezes, dependendo do teu planejamento tributário, o segmento da empresa, você nem paga imposto, a guia de imposto, porque você consegue aproveitar aquele crédito tributário que você gerou com uma intervenção judicial. Então, não é nem a questão do que tem muita empresa que surge aí de recuperação de crédito. Não sei se você já ouviu falar que aparece propaganda, não é isso, porque muitas dessas aí é até golpe com o empresário e acaba até prejudicando quem trabalha a sério, porque gera créditos tributários ali, mas depois que a Receita Federal vai auditar, vê que, opa, não tem base contábil para isso. Aí vai lá e Cobrar de certa forma. vai cobrar, e vai com multa e Juros e tudo. exatamente. Então não é isso, é o planejamento com uma intervenção legal, jurídica, utilizando também o Poder Judiciário quando necessário para justamente respaldar com uma decisão judicial, olha, você realmente tem crédito, aí a Receita Federal homologa esse crédito para então você De recuperar. certa forma, você vai fazer toda uma análise da empresa, da pessoa ali, da questões de todas as despesas, compra, como que vende, como que compra, tudo dessa base e vai orientar ele da melhor forma possível para que não que ele sonegue, mas que ele pague dentro das normativas corretas o mínimo de imposto possível. Exatamente. Até porque a Receita Federal erra, né? Às vezes as pessoas recebem o auto de infração da Receita Federal e ficam desesperadas, mas a Receita Federal erra. Vários casos até mesmo de pessoa física onde a Receita Federal não considerou determinada dedução de despesa médica, despesa de ensino educacional. Então, a papel da advocacia tributária é determinante tanto para empresas quanto para pessoa física, justamente nesse sentido. Ó, é uma proteção do cidadão, porque o cidadão também tem direitos enquanto contribuinte, que a gente chama, né? Não é tão contribuinte voluntário assim, né? É mais no sentido de imposto mesmo, mas tem direitos dos contribuintes, onde o advogado tributarista vai justamente proteger ali o patrimônio do contribuinte para não ser tão prejudicado por uma taxação ou uma imposição da Receita Federal que não tem base legal, ou às vezes, eu falo até base legal, porque às vezes é uma instrução normativa. Então não tem peso de lei. Então Sim. contraria uma lei, mas como tem instrução normativa da Receita, acaba que ela tem uma legitimidade para atuar ali, mas judicialmente é questionável. Entendi. Então, basicamente, hoje o seu cliente é empresários e empresas. Isso. Tá. Você se formou há 9 anos, né? Você falou. Isso, 2016. E por que você escolheu a área tributária? E eu comecei, o primeiro ano de 2016 foi até interessante, porque assim, a gente não aprende essa questão profissional de atuação na faculdade. Eu comecei no meu primeiro ano advogando tudo genérico, então eu peguei trabalhista, consumidor, direito administrativo, previdenciária. Previdenciária até tinha uma experiência, porque eu no estágio da Defensoria Pública da União tem muito previdenciário. Mas assim, foi uma loucura, um pouco de tudo. Aí em 2017, 2016 eu tinha um escritório, enfim, não sabia como gerenciar, não sabia financeiro. O sonho era ter um escritório, eu vou fazer. Errado. Tanto é que eu acho que no primeiro, um dos vídeos que eu gravei, eu falei só, não abre escritório se você não tiver uma fonte de receita.
que foi o que eu fiz. Eu não tinha uma fonte de receita, abri o escritório, fiquei devendo aluguel. Porque de certa forma, se você não tem fonte de receita, você tá abrindo, vai ter uma dali, você vai ter despesa, né? Então, Exatamente. Então, assim, não é que é obrigação da faculdade, né? Tanto é que agora o AB está trabalhando muito essa questão de formação profissional dos advogados no sentido de gestão, principalmente, né? Gestão empresarial, gestão financeira, posicionamento virtual, que tudo isso aí soma o profissional advogado, que na faculdade você aprende a advogar. Mas toda essa parte para cuidar com o seu dinheiro, do seu dinheiro, Exatamente. gerir funcionários e tudo mais. Exatamente. Então, assim, eu fui nessa, então Daqui a pouco o 2016. cara, ele não vacina um pouquinho, ele recebe uma intimação que o funcionário tá processando ele falou, como assim? Eu não tô preparado, velho. Já teve caso até da OAB, assim, de advogado que, tipo, criou uma pessoa jurídica, mas não sabia que tinha que pagar imposto todo mês, ou declarar que não teve faturamento e ficou devendo a Receita Federal sem nunca ter, entendeu? Nunca nem fatura. Sabia que abriu a empresa de advocacia, mas não sabia que tinha essas obrigações contábeis. Então, assim, é algo que Trabalhei num escritório de contabilidade, era muito comum aparecer pessoas lá com. Mas como a empresa tá parada há tanto tempo, sim. Aí quando eu vi, tava com uma dívida enorme lá, sem saber que tinha. Aí, então, 2016 eu, opa, não vai dar certo, tem que ajustar isso daí. Eu fui advogado associado em 2 outros escritórios. Um que atuava mais com direito administrativo, lá fiquei alguns meses, e o outro com direito tributário. Aí nesse eu comecei como advogado júnior mesmo, eu fiquei uns anos até ficar como advogado sênior, então eu que coordenava o núcleo tributário ali dele. Então só que antes de entrar nesse escritório tributário, eu sempre fui do direito público. Então, o direito público envolve direito constitucional, administrativo e tributário. Tanto é que a minha especialização é em direito público. Então, desses aqui que eu mais me identifiquei para atuar é o constitucional e o tributário. Mas o constitucional é mais nos tribunais superiores, tipo STF principalmente, né? Mas eu não moro em Brasília, então não tem como ficar atuando no Supremo Tribunal Federal. Então foi para o tributário, que é justamente onde, além de ter essa necessidade de profissionais habilitados, né? São poucos profissionais que atuam com o tributário, era algo que eu gostava. E acabou que eu tive essa felicidade de atuar no escritório que trabalhava com tributário. Então, eu realmente me encontrei ali. Foi aí que você Exato. viu que você tinha muita habilidade com essa área também. Isso, porque o direito tributário, uma das vantagens dele, né, é que é muito discussão teórica, de certa medida, porque tem muita discussão que é no âmbito da Constituição. Por exemplo, a Constituição fala alguma coisa do direito dos contribuintes, mas a legislação, o decreto estadual, a lei federal fala outra coisa. Então, tem essas discussões de ordem constitucional, e é algo que eu gosto muito, mas, como eu falei, não estou em Brasília para atuar no STF, então eu vou para o direito tributário. Vendo os seus conteúdos na internet, para um leigo, pode se confundir muito com a área de um contador. Uhum. É comum as pessoas confundirem a sua área de atuação com a área de um contador? Já houve esse conflito? Ou às vezes alguma pessoa já teve esse. Já... É assim, não chega a confundir, mas o que acontece, isso até é um meme, por assim dizer, no direito tributário e, e jurídico e contábil, porque acaba que, às vezes, o advogado ele quer atuar como se contador fosse, e às vezes o contador quer atuar como se advogado tributarista fosse. Porque, assim, claro que a contabilidade é extremamente importante e ela é determinante para a saúde financeira da empresa. Mas o contador ele não tem a formação jurídica no sentido de contestar alguns regramentos da Receita Federal. Como eu falei, às vezes a Receita Federal regulamenta alguma coisa que contraria a lei, mas o contador ele não está para questionar a Receita Federal, ele tem que cumprir as obrigações contábeis, principais e acessórias e seguir isso. O papel de questionar é do advogado tributarista. Então, o que eu já me deparo constantemente é a gente conversa uma coisa com o empresário, chega na contabilidade, a contabilidade, não pode, está errado, porque é isso, a Receita vai fiscalizar e cria aquele terror na cabeça do empresário de que se ele adotar aquele procedimento jurídico, a Receita vai ficar de olho nele. Sendo que, na verdade,
as grandes empresas, né, empresas que têm faturamentos milionários, elas justamente têm um advogado tributarista para intervir juridicamente nesses casos, porque, como eu falei, dá para pagar menos imposto, mas você vai ter que questionar judicialmente, não adianta falar: "Ah, eu pago muito imposto", e não fazer nada. Então, na verdade, não que se confunde, mas em tese, assim, falando do melhor dos mundos, se complementam. Se Porque o complementa. que é a área de um não é a área do Exato, outro. exato. Nem você precisa do contador e, de certa forma, para algumas questões, é você que é o advogado que tem a competência para tal Exato, coisa, né? exato. Tanto é que, por exemplo, tem muitas discussões e o tributário, ele, além do Tribunal de Justiça, né, a Justiça Federal, os tribunais judiciais como um todo, tem a parte administrativa, onde também tem questionamentos que você pode questionar o auto de infração. Então, junto da Receita Federal, do Estado de Rondônia. Aqui em Ouro Preto não, mas em Porto Velho tem um conselho administrativo para analisar os recursos dos contribuintes. E normalmente o empresário faz com o contador, mas nesse caso cabe discussões jurídicas. Então tem inclusive autos de infração milionários que podem ser desfeitos em âmbito administrativo, só que a contabilidade, ela pensa justamente na forma de obrigações contábeis, regulamentação estadual, federal, municipal, o que é diferente, por exemplo, do advogado tributarista que já pensa desde a Constituição Federal. Então, se a Constituição assegura algum direito ao contribuinte, ou tem uma jurisprudência no Supremo Tribunal Federal, dos tribunais, que assegura um determinado direito, você tem que questionar isso, né? Porque a Receita Federal não é a dona da verdade, né? Então, ela tem que obedecer determinados regramentos, só que é aquilo. Quando ela regulamenta determinado tema com instrução normativa ou com uma resolução de consulta, ela se vincula àquele documento, mas não necessariamente ele é legal. Exemplo, a tese do século, a exclusão do ICMS e PIS/COFINS a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS. A Receita começou, não, é só o ICMS geral. Não vai ICMS próprio, não vai ICMS substituição tributária. Aí tem que ir judicialmente para ir ampliando essas discussões de essa desoneração tributária do contribuinte, mas, como eu falei, se for só pela Receita, ela vai restringir direitos. Então você tem que judicialmente ter uma decisão judicial que respalde ali o teu planejamento tributário para você conseguir pagar menos imposto. Só que aquilo, né? Às vezes o empresário acha que isso é arriscado e não é. As maiores empresas e empresas que querem crescer fazem isso, porque você tem formas lícitas, não é sonegando, né? Deixando de pagar a guia de imposto para reduzir a carga tributária. Tem formas legais de você fazer isso, que é esse planejamento tributário, tanto de questionar judicialmente, quanto com essa decisão judicial. Aí você gera crédito tributário, você consegue reduzir uma série de Porque eu coloco um impostos. pouco também do empresário, e aí eu me coloco de entender que o imposto ou o que ele precisa cumprir de obrigações tributárias não é só aquela guia que ele paga. Tem toda uma coisa, né? Então, dependendo da área que você atua, do segmento que é a sua empresa, não é só fechar o olho para o que o contador te manda ali, não, tem um mundo por trás dessa questão jurídica, que é exatamente isso que você mostra, que você apresenta e você trabalha para as empresas, para falar, olha, calma aí, vamos analisar aqui, igual você falou, muitos casos, às vezes tem até coisas a restituir, Aham. só por conta de, assim, negligenciar talvez uma análise mais profunda da parte tributária mesmo de cada situação. Até porque, assim, não é culpa da contabilidade. A contabilidade tem muito trabalho. O empresário que tem que ter essa iniciativa Correr atrás, vamos dizer assim. porque às vezes, por exemplo, não, Simples Nacional. É um Simples Nacional, É simples para todo é simples para todo mundo, só que é o seguinte, você paga mais imposto, dependendo do que você, que teu a gente negócio. eu como empresário, para mim simples na minha cabeça é simples de tudo, mas eu nem sabe o simples em tese é onde se paga mais imposto. Não necessariamente que paga mais imposto, mas você paga sobre o faturamento. Então, exemplo, o lucro real você paga sobre o lucro. Então, empresas que têm despesas muito altas, construtoras, supermercado, onde a tua margem de lucro é muito baixa, Não faz sentido. tudo vai de Simples Nacional. Exato.
Você vai pagar imposto sobre o faturamento, mas o teu faturamento ali é Tem gigantesco. uma atividade que o seu lucro é, sei lá, 20%, 25%, você vai pagar imposto sobre 100%, Exatamente. se 75% é despesa. Exatamente. Não, mas eu pago sobre faturamento, a minha margem de lucro é pouquinho. Mas você está no regime tributário errado. Você acha que, não, coloca o simples aí porque é mais fácil, né? Eu pago uma única Tá, guia. uma dúvida que não tá nem aqui, mas eu tô num simples, vamos supor, 10 anos. Existe alguma possibilidade ou há algo que se analise ali dentro do que eu já paguei para ver, talvez se desse para fazer restituir alguma coisa assim, ou eu me enquadrei nesse regime, o imposto, eu mesmo decidi pagar esse imposto, não tenho o que fazer mais. Assim, o Simples Nacional é o regime que tem menos opção de discussão jurídica. Então, Tá. exemplo, o que é mais possível no Simples Nacional são produtos que a gente chama de monofásico, que é algo que não tem no serviço, né? Serviço, normalmente, tem aquela questão de uma margem de lucro um pouco mais alta, mas, ao mesmo tempo, a tributação é correspondente a isso. Então, os serviços têm essa peculiaridade, mas dependendo do volume que você vai tendo de faturamento, às vezes é interessante migrar para um presumido, que aí você consegue colocar algumas despesas fixas que você tem, e aí gera crédito tributário. Mas no Simples Nacional não tem tantas teses assim para o empresário, né? Por isso que o Simples é aquela questão, você sai ali do MEI, sai daquele microempreendedor, vai do Simples é temporário. Mas se você vier Simples por muito tempo, você, além de perder certas oportunidades tributárias, né, pode estar pagando mais imposto do que deveria, porque realmente no Simples não tem muita margem de discussão. Então, assim, resumidamente, todo empresário tem que ter, no mínimo, uma consulta com você. Pelo menos. Porque às vezes não é questão de tamanho da empresa, é oportunidade, igual você falou. Às vezes você está no Simples há tanto tempo por comodidade, não é porque de fato você deveria estar. Exatamente. Exato. Porque assim, às vezes até o empresário não consegue aumentar a margem de lucro, ele só pensa, não, tenho que vender mais, e aí, opa, como assim que faturei, antes era 100 mil, 200 mil, não consigo sair daqui, justamente porque o planejamento tributário tem que estar atrelado a isso. Olha só. Por isso que grandes empresas, a advocacia tributária é parte dela, é estratégico. Porque ver algum regramento da Receita colocando uma obrigação acessória legal, já questiona. Então, ter essa assessoria não é um gasto, é um investimento, porque acaba que o advogado tributarista ele vai ter essa visão de justamente deixar mais dinheiro em caixa da empresa. Ele não é alguém que vai, não, é quando surge o BO como uma auto de infração, algo nesse sentido. Não, se atuar o quanto antes, melhor para o empresário que reduz a carga tributária dele. Ver se ele, começando disso, né, se está no regime tributário certo. Que às vezes, não, coloca o mais fácil aí, porque é fácil para o contador e para a contabilidade. Ou para o empresário e para a contabilidade, porque o simples você coloca ali a nota fiscal, gera a guiazinha, paga. Por isso que é mais barato também para o empresário um contador. O serviço dele é melhor. Exato. Mas aí Só que aí não adianta, né? Porque para uma empresa, você pagar um pouco mais numa prestação de serviço, mas ele lá na ponta vai te entregar menos. Ou seja, você não pagou a mais aqui. Você só economizou muito aqui, pagou um pouquinho a mais aqui e ficou montante para você. Exatamente. Então, assim, a contabilidade vai cobrar mais caro por outro regime tributário porque dá mais trabalho, mas também é mais vantajoso para empresários, porque O trabalho para você vai ser mais vantajoso. porque ele consegue ali separar o faturamento, o lucro, outras despesas e até algo que é muito comum, principalmente em empresários menores, é de misturar receitas pessoais com profissionais, que aí acaba que, às vezes, algo está sendo tributado ali, mas não foi a pessoa física, né? Foi a pessoa jurídica, enfim, aí cria essa celeuma aí que mistura tudo, paga mais depois do que é devido. Agora uma pergunta clássica, que eu tenho certeza que vai ser na ponta da língua. Quem procura o seu serviço? Normalmente ele está vindo já com um problema ou ele está vindo para evitar o problema? Vem com o problema. Tanto é que a minha proposta de produzir vídeos é que diminua. É para prevenção, incentivar a prevenção. Mas normalmente quando procura tá com problema, e às vezes até problema assim que você já está no gargalo. já tá ali no pescoço, de modo que assim, a empresa tá realmente na UTI, porque dívidas muito altas, não consegue pagar a guia do imposto, né? Que é uma situação assim que
quando o empresário chega, é algo terrível. Porque o grande problema é que atualmente, dependendo de quanto você deve, a fiscalização não está sendo só no sentido de cobrar você. Ah, não, tá aqui, você está devendo. Vai para protesto, vai para execução fiscal, bloqueando conta bancária, e às vezes pode até responder criminalmente. É crime contra a ordem tributária. Então, assim, Vai preso por isso? não vai preso, mas responde processo criminal. Você tem que ir no juiz criminal, e é o juiz criminal, Misericórdia. entendeu? Então é um negócio sério. Porque é aquilo, quando você deixa, porque, claro, a gente tende, né, a prestigia a folha de pagamento, essas obrigações fornecedoras que são para manter o negócio funcionando, mas se não paga imposto, chega uma hora que outra coisa que eu vi com a minha experiência, né, de pessoas achando que abre várias empresas no Simples Nacional, porque é um grupo econômico, entre aspas, né, mas são CNPJ diferentes, com o nome da filha, da mãe, da, da- enfim, primo, tio e tal. São várias, é a mesma empresa, né? Uma empresa nacional com filiais, mas são CNPJ diferentes, Simples Nacional. Eu me manter pagando pouco, aí ele fracionou o faturamento em várias empresas. Exatamente. Aí o que a Receita Federal pega, opa, isso aqui é um grupo econômico, a empresa filial junta tudo e glosa, aí vai a multa, aí pensa no auto de infração. Você já deparou com situação assim? Então, mas é por isso que eu não entendo, porque às vezes você vê, né, empresas lá em Tiver Velho, procurado antes, você já tinha orientado, não tinha chegado aí. Quando chegou até você, já tinha estourado já. exato, ainda mais quando uma empresa cresce, ela pensa assim, não, comecei aqui com Simples, uma empresa simples, eu quero abrir uma outra empresa, vou abrir uma outra empresa com Simples, mas é o mesmo nome, né, da empresa, ou senão só muda só o nome ali do contrato social, porque não pode ter muitas empresas, né, ou configurar, mas assim, o segmento, o contrato social é muito parecido, o objeto social é o mesmo, o segmento empresarial é o mesmo. Então, assim, é a mesma empresa, né? Só que para a Receita Federal é duas empresas diferentes que estão no Simples, mas quando identifica, Ela se torna um só para glosa ali, exatamente, e autua. Então, assim, mas é aquilo, às vezes falta o empresário tem que ter essa vontade, né, de empreender, tal, mas uma consulta jurídica, você entender, não, opa, a minha empresa está crescendo, eu preciso entender como que eu cresço, né? Que crescer por crescer, não, eu tô aqui na minha empresa Simples Nacional, eu cresci, vou abrir mais uma empresa. mas é como se fosse um seguro. É. Você tá protegendo seu patrimônio. Exatamente. Porque, de certa forma, se você está crescendo, em tese, se está em crescimento, você tem condições hoje de manter os seus impostos. E aí, nada melhor do que ser orientado a pagar o mínimo. Porque, às vezes, como todo negócio, pode chegar um momento que você tem problemas financeiros. Aí, se já vem um problema financeiro da lei de operação, você se deparar com um problema que você acarretou por anos de negligência fiscal, aí é onde que a pessoa não consegue sair do buraco. Até a questão, por exemplo, que a gente está falando, né, de confundir as finanças da empresa da pessoa física. Às vezes Tem muito problema. só vai tirando dinheiro, mas, exemplo, se você tira como prolabore ou distribuição de lucros, É o correto. é diferente, exato. Até a tributação de pessoa física que você paga é diferente. Então, uma coisa, o imposto que você paga é enquanto prolabore, outra coisa é enquanto distribuição de lucros. Então, a empresário só não paga despesas pessoais como se fosse da empresa, aí você reduz a margem de lucro da empresa e na contabilidade no final, como que você vai dizer que a tua empresa teve lucro se as tuas despesas pessoais estão lá no caixa da empresa? Entendi. Nossa, é muita coisa. São coisas assim que o empresário em si, ele pensa em crescer a empresa, igual você falou. Exato, exato. Só que ele tem que entender que essas coisas são primordiais, porque às vezes ele trabalhou tanto para crescer a empresa e por uma negligência ali, às vezes uma má vontade, talvez. Não digo má vontade, mas assim, o fato de não perceber que é tão importante quanto qualquer outra coisa, é um braço da empresa. De certa forma, é as obrigações da empresa. Você, como nós Tem temos obrigações. discussão, né? Você tem que pagar imposto, não tem discussão. Se você quiser funcionar legalmente, você tem que pagar imposto. E isso é tão grave, Robson, porque teve até uma grande empresa aqui, um laticínio,
que era muito conhecido aqui. Eu estava pesquisando, né, fazendo buscas para ver, e ela não tinha nenhuma tese tributária discutindo. Sim, ela pagava muito imposto, agora está fechada, está devendo um monte e nunca nem discutiu uma tese tributária. Então, assim, é claro que tem a questão dessa questão da informação, o acesso à informação também. Mas, por outro lado, deveria ser algo muito importante, como, exemplo, finanças pessoais. Não adianta quanto, interessa quanto você ganha. Se você não tiver uma boa gestão financeira sua, você pode ganhar, sei lá, 50 mil que você gasta 60 mil. Exatamente. É aquelas coisas, né? Quando eu ganhava um salário mínimo, você ia no cinema todo mês. Agora que você ganha, sei lá, 10 mil, você não sai de casa. Exatamente. Então, às vezes, não é a mesma coisa a questão do empresário. A gestão financeira ali tem que estar muito alinhada, porque, como eu falei, você separando bem as despesas pessoais, as empresariais, tendo planejamento tributário, às vezes a empresa consegue até ficar algum período sem pagar guia de imposto, porque ela gerou um crédito tributário relevante ali e está justamente só agora aproveitando aquele crédito tributário. Mas isso tem que sentar, tem que destrinchar, a empresa tem que questionar judicialmente, né? Não é como algumas empresas de recuperação de crédito que falam, não, passa aí que eu resolvo isso. Não, é um trabalho, Não é simples. não é simples assim. Se eu colocar no computador fazer, faz, mas depois a Receita vai auditar. E se não tiver comprovação, aí vem outra multa. Aí, não, aí o barato sai caro, né? Que normalmente essas empresas cobram, não. Cobram, me dá uma porcentagem aí do que eu recuperar. Que é perigoso, né? Já pensou? Você, ó, eu vou receber de acordo com o que eu vou recuperar, e boa parte das empresas, algumas delas, nem tem muito tempo de mercado. E em vez ou outra a gente vê essas operações da Receita, né? Ó, a Receita aqui prendeu empresários que sonegou tanto aqui, que é justamente, infelizmente, tem empresas que atuam assim. E acaba prejudicando até profissionais que trabalham sério, né? Mas o planejamento tributário, ele é questão, assim, determinante. É dentro desse segmento que a gente até conversou, né, que a gente tem uma formação profissional, mas você tem que conhecer um pouco ali de gestão de pessoas, de gestão empresarial, de gestão financeira, porque é algo que para o teu negócio funcionar de forma saudável. Saudável. Sobre a polêmica do Pix, doutor. A malha fina, ela realmente uma hora chega? E quais são os verdadeiros, assim, perigos dessa questão do Pix para as empresas? Assim, a questão do Pix foi uma grande, eu não sei como começou, mas foi uma grande fake news que rodou. Primeiro falando da taxação, depois falando que não era taxação, que era monitoramento. E sendo assim, o princípio constitucional é a sigilo bancário. Então a Receita Federal não vai saber da tua movimentação financeira com detalhes. O que ela ia fazer, o que ela já faz há muito tempo, por isso tem até a declaração de imposto de renda pré-preenchida. Olha, tal pessoa pagou, porque ela declara, né? Você não declarou, ó, tá aqui pagou, principalmente pessoas, né, empresas públicas, né? Ou sociedades, assim, algo que tem esse dever de contabilidade pública. E também a questão de você pagar determinada pessoa. Às vezes você emite um recibo, ou seja, você pagou, colocou o CPF, CNPJ, então tudo isso daí já existia e vai continuar existindo, mesmo com a revogação da portaria. Mas o grande problema foi que as pessoas colocaram justamente isso, como se fosse um monitoramento, queria, depois poderia vir a taxar, e não era nada disso. Esse monitoramento já existe. A Receita Federal sabe quanto entra na sua conta e quanto sai. Isso ela sabe. Isso ela já sabe. Se passou na sua conta, essa informação ela já chega até eles. Já chega até eles, porque tudo isso já é monitorado. Isso já é monitorado. Ela não vai saber, ó, foi De quem para quem. para quem, tá? Isso não sabe porque tem o sigilo bancário, enfim. Mas as movimentações financeiras já estão registradas. Tanto é que, por exemplo, muitas pessoas optam às vezes por receber em dinheiro na clara ideia de sonegar mesmo. Porque o dinheiro não tem como rastrear. Mas chega um ponto, opa, como assim? Se você recebe tanto e você comprou um bem que é 2, 3 vezes a sua renda aqui, como que você pagou? Então, é até para evitar fraude também, que se a pessoa ela recebe licitamente e está comprando licitamente, não tem problema. A pessoa não tem problema. Tanto que hoje essa questão, assim, ninguém anda com grandes quantias em espécie consigo, né? Quando a polícia, eu gosto muito de acompanhar essas questões policiais, assim, quando acha, assim, 10 mil, 15 mil com a pessoa,
o policial ele já sabe que, peraí, vamos investigar, E- porque assim, alguma coisa E tem. pra você ver como que é. Teve até um caso recente na última eleição, isso não lembro onde foi. Mas foi de um empresário que sacou meio milhão. Sacou meio milhão Em espécie, em espécie. Aí o banco, opa, já comunicou aqui a essa movimentação, movimentação, já comunica, aí o que que foi pego? Monitoraram o empresário, ele estava comprando votos com dinheiro. Então assim, foi através do saque deles. saque. Eles mesmo, eles não saíram, vamos dizer. A polícia, a justiça não foi atrás dele para fiscalizar que ele estava comprando voto. Foi querer saber para que ele fez aquela movimentação. Exatamente. Já acabou descobrindo um ilícito. Então, assim, não é que não houve quebra do sigilo bancário, não houve nada disso, mas as pessoas têm que entender que cada vez mais essa portaria foi revogada, não teve nada disso que estavam divulgando, mas, assim, já existe monitoramento e cada vez mais vai ser mais monitorado, porque a ideia é justamente você proteger o cidadão que declara o imposto licitamente e pegar quem quer sonegar imposto. Às vezes as pessoas acham, não, imposto é roubo e por isso eu vou sonegar. Mas você está cometendo um crime. Se você acha que imposto é roubo, então senta com a contabilidade, advogado tributarista e vê formas de pagar menos imposto. Mas sonegar imposto não Uma hora a conta chega. uma hora a conta chega. Você querendo ser o bravão, né? Paga, é roubo, beleza, é uma hora. Você pode ir até tal hora. O momento vai chegar e, de certa forma, ou paga ou vai bagunçar toda a sua. E assim, a vida financeira fica totalmente travada, que é a execução fiscal, que é o processo judicial de cobrança do Estado, com bloqueio de conta bancária, bloqueio de bens, imóveis, veículo, é protesto no cartório, então você não consegue fazer nada, né, nenhum crédito, e dependendo da situação, até processo criminal. Então não vale a pena. Antes você procurar meios lícitos de pagar menos imposto, e que for nessa dia não, vou sonegar E mesmo. qual que é a forma mais correta de alguém que está completamente bagunçado e ele quer resolver? Porque não adianta você, eu tô 10 anos na bagunça, não adianta eu querer resolver, não. Adianta você querer resolver. Até porque acho que a questão Últimos 5 é dos últimos 5 anos. Então, que você comece agora, você vai ter tendência a ser, É, talvez daqui 5 anos, se não cair na malha fina, não pega mais. Então, exato. no caso, a pessoa física também, ela pode te procurar para resolver essas questões, ou se você só atende empresa Não, atendo pessoa física também. que queira resolver. Então, hoje a empresa também que ela acredita que não está, ela quer saber se ela está correta ou o que pode ser melhorado, ela pode procurar você, que esse é o ideal para que a pessoa Sim. comece pelo menos a resolver essas questões. Exato, porque às vezes, e esse é um outro problema que eu me deparo sempre, é que, exemplo, surge uma dívida tributária, a pessoa parcela, que tem aqueles programas de transação tributária e parcela a dívida. Mas aí não resolveu o problema. Aí surge outra dívida tributária, parcela de novo. Então, a contabilidade da Empurrando a empresa barriga. fica cheia de dívida tributária, tem as obrigações mensais, semestrais, trimestrais, e tem mais a parcela do imposto para pagar. Então chega uma hora ali que Bola não de bate. Não bate. A pessoa tem que. Opa, eu resolver. tenho uma dívida tributária aqui. Deixa eu ver o que deu origem a essa dívida para eu justamente resolver aqui e não ter novas dívidas tributárias. Que só ficar adiando, parcelando, porque, não, a parcela baixa é 150 meses aí para pagar, não vale a pena. Misericórdia, 150 mil. Já pensou 150 também? Parcela da Caixa Econômica, minha casa, minha vida. Já pensou aí, você, nossa, tá lá com 60 anos pagando um dívida da empresa. E é uma coisa que, assim, é tão óbvia, né? Às vezes a gente não pensa que, às vezes, não tá prosperando por alguma coisa. Agora você fala, não tenho que pagar, isso é roubo e tal. Mas, de certa forma, a gente tem que melhorar, talvez, a questão melhorar nossa escolha de voto e tal. Porque às vezes a gente julga muito os políticos, né? Eles não sabem usar o dinheiro que a gente paga de imposto. É uma cadeia. Mas, de certa forma, o mundo ele funciona assim. Os Estados Unidos tem imposto, aqui tem imposto. Eu gosto muito lá da Austrália, país de primeiro mundo, tem imposto. Em muitos países esses dias são impostos mais altos do que aqui. Só que a diferença é que lá os políticos eles sabem usar. A gente tem que melhorar a questão do nosso voto. O problema não é o imposto, é a questão de como é usado. Então, assim, a gente não tem que julgar isso. Então, o negócio falou, você se querendo ser o bravão ou não, uma hora você vai ser cobrado disso. Então é melhor fazer certinho para que você não seja pego de surpresa, né? Então,
essa questão da malha fina, isso é algo assim, existe um período do ano que isso acontece mais, que a Receita Federal tem ou isso aí a qualquer momento, a qualquer hora pode chegar para alguém que não está com a parte tributária correta? A malha fina é o seguinte, tem o período da declaração de imposto de renda, você declara a renda que você teve no ano anterior e a Receita vai identificar isso. Se o que você declarou está de acordo com as informações do sistema dela, ok. Se não está, malha fina, né? Justamente que tem algumas retenções ou algumas informações que você tem que prestar para a Receita. Cair na malha fina não é um problema. O problema é você tentar disfarçar algumas coisas, achando que a Receita não pode descobrir. Então, às vezes é, é, simular despesas médicas, despesas escolares. Teve e não E teve. não teve, exatamente. Conseguir esse tipo de recibo ou nota fria não vale a pena. Porque justamente, opa, Porque uma hora você vai ter que comprovar. exatamente. Se a nota é fria, Tá tem aqui o recibo, cadê o comprovante? Cadê o comprovante de pagamento? Não tem, então vem a autuação. Então, Aí vem aquela questão de na frente de um juiz, é a questão da má fé, né? Você já viu, tipo, você quis fazer isso. Não foi algo que você foi empurrando com a barriga, às vezes, e foi achando que dava. Não, você fez sabendo. Fez de caso pensar. aí acaba configurando até às vezes crime contra a ordem tributária. Então, por isso que é perigoso. E essa É questão muita coisa, né, Ítalo? é, Tem como, né? Até tem que ter uma assessoria mesmo, tem que porque tem que ter. o Porque cara fica perdido com tanta coisa. chega uma hora que você vai precisar. No começo, né, é aquilo, a gente faz tudo, a gente consegue fazer tudo enquanto empresário, mas à medida com que vai crescendo, a gente precisa delegar algumas coisas, principalmente quando é estratégico assim, e acompanhar de perto justamente para a gente conseguir crescer de forma saudável. Tem até, vez ou outra, sai alguns vídeos interessantes do próprio, eu acho que eu vi do Caíto e do Semesato, falando sobre justamente isso, essa questão tributária, que é um negócio que o empresário tem que se preocupar. Misericórdia, aqueles dois ali. Eles são, assim, então por isso que eu falei, é algo que quem pensa assim, para a empresa crescer, vai em algum momento se deparar com essa necessidade. Se não se deparou, tem que avaliar, porque não adianta você crescer e ser como um balão e depois estourar, né? Acaba que, infelizmente, pode ter um prejuízo por anos em virtude de um planejamento ou de uma despesa que não quis ter ali com o advogado, Que é igual você falou, não é despesa, né? é Investimento. investimento. Despesa é quando você precisa do advogado para resolver o problema, né? Aí é despesa, mais uma, né? E às vezes nem é tanto, porque já me deparei com vários casos da gente conseguir reduzir a mais de 50% da dívida. Então, se paga. Ele investiu para Se você paga pagar. a dívida. Exatamente, se paga. É um ponto bem interessante da advocacia tributária, é isso, que a gente consegue intervir e às vezes até salvar uma empresa, porque justamente teve uma autuação, realmente houve algumas partes legais, mas não tanto quanto está sendo Cobrado. ou a Receita Federal está cobrando, exato. Entendi. Eu sei que é uma cadeia enorme de situações, mas assim, se você puder encontrar ou ver de fato algo, onde as empresas e os empresários mais erram e perdem dinheiro nessa parte tributária, assim. Folha de pagamento De funcionário? de funcionário, porque às vezes paga imposto sobre verba que são indenizatória, não tem caráter remuneratório, e despesas e entrada da empresa, que é o faturamento, né? Algumas coisas ela até conseguiria se creditar como uma despesa ali, gerar crédito PIS/COFINS, etc. Então, as despesas e folha de pagamento é o que mais tem oportunidade ali, mas às vezes é negligenciado pelo empresário. Que às vezes, por exemplo, é, uma empresa, de oficina Sim. tem serviço e tem peças. Aí acaba o quê? Gerar mesmo nota fiscal para serviços e peças, sendo que a tributação é diferente. Ah, entendi. E eu já peguei nota fiscal que Exato. tava ambos ali. Exato. Então ali ele tá pagando uma tributação que, na verdade, divididas, estariam cada um de uma certa forma. Exato. Então, ali no caso de peça e serviço, qual que está sendo Tá pagando pagando mais na peça. na peça?
Ele tá perdendo dinheiro na tributação da peça. Aí às vezes cobra mais na peça. Não, mas como que eu vou tirar mais de lucro aqui da peça se tem a tributação tanto? Porque tá tributando errado. Exato. Que a tributação do serviço é mais alta. E aí às vezes a gente pensa assim, mas pô, é uma notinha. Mas aí faz isso em 10 anos que é emprestado. Exatamente. Putz, olha só, cara. E agora essa questão do funcionário eu não imaginava que vocês. Sim. E aí, mas dê um exemplo assim da questão de indenizatória, tipo, pagando. Como assim? Eu não... Porque assim, por exemplo, tem salário maternidade, 1/3 de férias, às vezes abono salarial. Isso é indenizatório. Alguns deles são indenizatórios. Isso. E aí, às vezes, quando vem no montante ali, o imposto paga pra tudo. É sobre aquele valor no geral, não separado. Exato. Isso é recuperado? É recuperável? Sim. Se você pagou, sim, isso é recuperável. Então, às vezes, uma empresa que tem, que não tenha isso aí, se atentado a isso, ou não tinha essa informação, ela tem 20 funcionários há 10 anos, provavelmente, se ela for analisar nos últimos 5, isso também, para restituir também dos últimos 5. Ela pode, com certeza, se ela for analisar com cuidado, pode ter situações aí, E ainda tem o seguinte, uma coisa que é muito interessante, sim. Os empresários que se movimentam primeiro são os que conseguem mais ganhar dinheiro com isso. Por exemplo, tinha uma tese que até 2023 vigia, que era a limitação das contribuições previdenciárias a 20 salários mínimos. Então, chegou a 20 salários mínimos, você não paga mais contribuição previdenciária. Isso era uma tese jurídica que estava valendo até dezembro de 2023. Então, se você entrou com a ação judicial até dezembro de 2023, você consegue recuperar o que foi pago a mais de 20 salários mínimos a partir de 2023 para trás. Mas a partir de 2024 você já não consegue mais, porque os tribunais modulou o efeito dessa decisão. Então, 2024 adiante, aí você pode pagar mais do que 20 salários mínimos de contribuição. Então, assim, às vezes o empresário fica, não, vamos discutir justamente só depois que os tribunais superiores discutem. Só que toda vez que eles discutem, eles modulam o efeito para prestigiar só quem atrás. Exatamente. Então, às vezes vai esperando aí, perde. Então tem que correr atrás e ver agora. Exato. É aquilo. É como se fosse um investimento que você coloca ali, daqui uns 2, 3 anos, ou até mais, vai ter um resultado. Mas se você esperar, não, deixa a discussão jurídica resolver, aí você perde. Né? E também tem a questão dos 5 anos. Sim. Né? Se você deixar... Você também tem aquilo, os 5 últimos anos do protocolo da ação judicial. Por exemplo, você pega, entendeu? Então, às vezes, até mais do que 5 anos, se o processo demorar mais, mas é 5 anos ali do protocolo inicial. Você iniciou o processo em 2020, estamos em 2025, mas então, se ainda está andando, são de 5 para trás, ou seja, 2015 até quanto durar o processo. Exatamente. Aí você imagina para onde. Ainda que seja pequena, não, é R$1.000, sim, mas faz esse cálculo aí para ver quanto que dá esses R$1.000. Tá. É arriscado uma empresa achar que está economizando em não migrar de um... É isso que a gente falou, né? Às vezes o regime tributário não é questão de... Porque quando eu trabalhava no escritório, eu vi eu não era do fiscal, mas eu vi essa questão de lucro e tal. Na minha cabeça, quanto saía do simples, era tipo, nossa, o céu é o limite de imposto. Então, às vezes não tem nada a ver. Não. Às vezes não, muitas vezes, dependendo da situação, da empresa, do simples pro lucro, ele vai pagar menos, inclusive. Exatamente. Porque o que muda justamente é a complexibilidade da contabilidade. Mas às vezes você paga bem menos imposto. Então tem empresário aí do lucro real que, como com essas teses tributárias, não está pagando o guia de imposto porque está aproveitando o crédito tributário. O que seria esse crédito tributário? Porque assim, por exemplo, esse caso do ICMS e PIS/COFINS. Os tribunais entenderam que não é devido o ICMS compor a base de cálculo do PIS/COFINS. Então, quando identificado que você pagava isso, então você pagou PIS/COFINS a mais. Aí, tem duas possibilidades. Ou você recebe o precatório desse valor, que leva anos, né, precatório, ou em crédito tributário. Aí esse crédito automático já é instantâneo. Sim, começa já... Transitou em julgado, você gera o crédito, aí fica lá, batendo nas suas vias. Tem esse crédito tributário já não está pagando. Já está pagando o crédito tributário que ele gerou ali com aquela discussão judicial. Então, isso é uma situação que, assim, ele tá lá, basta ele
ter uma assessoria, alguma coisa e correr atrás disso Exato. para saber se ele tem. Muitas vezes ele tá deixando dinheiro para trás. Exato. Então, principalmente tributos estaduais, ICMS, né, e federais, e inclusive vai ter uma reforma agora, né? Já teve, foi aprovada, vai começar a transição agora em 2026. Então, assim, quem está nesse segmento de lucro real e presumido não tem ação judicial discutindo, tem até 2026 para entrar, que a gente vai mudar o regime tributário. Então, quem não entrou antes disso vai perder. Não vai ter mais crédito, porque justamente vai mudar os impostos, vem CBS, IBS, vai mudar e aquilo que a gente falou, não, vamos esperar, decidir, vamos esperar perder a oportunidade de novo. Doutor, como que você equilibra? Vamos relaxar um pouco no tempo. Como você equilibra sua vida profissional e pessoal, sendo pai, sendo esposo e pai de 2 filhos? Esses dias eu vi lá você com seu filho fazendo judô, que é Karatê. karatê. É muito legal. Eu gosto muito de acompanhar assim essa vida pessoal, né, dos profissionais. Como que é essa sua vida como que você concilia ali? Seu escritório é em casa, não? Não, Você é escritório fora, físico. aí como que você concilia? Se você tem um horário fixo ou você é daqueles que quando tem que resolver, você fica trabalhando até mais tarde também? Como que Ultimamente eu tenho priorizado horário fixo. Então, porque assim, meus filhos, um tem 2 anos e 4 meses, o outro tem 5 meses. Então, assim, esses primeiros anos dele eu quero acompanhar de muito de perto e ensinar e pastorear mesmo eles ali para ter uma boa formação nesses primeiros anos. Então, eu, eu vou para o escritório de manhã, então normalmente eu fico das 7h30 até umas 11 horas. E durante a tarde eu fico com meus filhos, e à noite, depois que eles dormem, eu também trabalho um pouco. Mas, por enquanto, até em virtude dessa idade deles, né, boa parte do meu tempo tem sido dedicado à família, ficar com a minha esposa, com eles ali, cuidando, escolhendo bem os casos que eu atuo, né, para também não tomar muito tempo, tendo esse cuidado, né, poderia ter bem mais casos, mas justamente em virtude dessa minha prioridade agora, eu atuo mais em casos que eu consigo solucionar ali com uma intervenção pessoal, de forma mais séria, do que pegar casos que demandam muito tempo, por exemplo, né. tá encaminhando para o final, doutor? Eu sei que você tem uma vontade de ser referência no direito tributário em Rondônia. Me explica um pouquinho por que assim dessa vontade, de onde que e o que você tem feito para alcançar esse objetivo, essa meta? Essa meta digamos assim, é médio prazo, né, não é o objetivo de vida, porque eu sei que a gente vai chegar a isso bem antes disso. Eu sempre trabalho com, assim, projeções, porque isso é, por enquanto, profissional, né, que eu tenho. Então, acreditando no meu trabalho, posicionamento virtual e todas essa projeção que a rede social dá e o trabalho eficiente fornece, eu acredito que tem espaço para no médio prazo aí conseguir justamente esse reconhecimento, né, não é simplesmente o ego para ser referência, mas justamente de ajudar pessoas até a ser reconhecido do estado de Rondônia como um advogado que resolve problemas tributários. Que fez a diferença. Na minha área também eu sempre busquei essa questão não do status, mas ser referência ao ponto Para de ajudar as isso, pessoas. e ser uma referência de conhecimento, uma referência assim, de base mesmo. Ó, essa pessoa aqui chegou, essa pessoa aqui faz isso que eu quero fazer. Né? Então eu hoje colho um pouco dos frutos que eu venho plantando também, porque eu também tinha esse mesmo anseio de não, eu não quero status, eu não quero holofotes, mas eu quero que as pessoas, quero ser a longo prazo, ó, fotógrafo de Rondônia, pô, lá em Ouro Preto tinha um Robson. O Robson, ele era um cara legal, bacana e acessível. Eu vejo que na minha área mesmo é muito difícil. Tem muitos colegas que eles são de fato muito bons e eles são até referentes, mas são pessoas inacessíveis. Então, assim, que pessoas que não compartilham, pessoas que eles tendem a tem um ótimo trabalho, mas ele só compartilha com o cliente deles, ele não é aquela pessoa que eu mesmo aqui, tanto colegas que estão começando, colegas que já têm até mais tempo de estrada do que eu, mas vêm conversar comigo, eu me sinto muito prazer, assim, E compartilhar, né. de poder falar, olha,
isso aí eu já passei, é assim, assim, assim. Exato. De ser base de auxílio para as outras pessoas. Acredito que deve ser muito que você. Exatamente. Porque a nossa profissão é isso, né? É ajudar as pessoas, resolver o problema das pessoas. E uma coisa que eu aprendi muito, é, me preparando para ajudar, que a gente aprende tanto. Sim. Porque eu mesmo, toda vez que eu vou gravar um vídeo ou alguém me pergunta algo, às vezes até que não é algo que eu não sei, eu preciso me encher de um pouco mais de conhecimento para poder responder. Cara, eu pesquiso mais, eu vou atrás, eu me preparo mais e com isso eu me torno um profissional melhor. Exato. No que você tá entregando ali, né, você tá recebendo. Porque às vezes é que é a coisa, né? Uma vez eu vi numa aula que eu participei, você ensinar ou compartilhar, você está aprendendo duas vezes. Exato. Porque você aprendeu para você está aprendendo para poder passar para as pessoas. Exatamente. Então, de certa forma, você está estudando duas vezes. Você estudou para adquirir o conhecimento, está repassando. Então, Exato. e funciona muito, porque para mim teve coisas assim que eu fazia bem, mas o fato de eu precisar repassar para alguém aquela informação me fez me aprimorar aquele conhecimento que eu tinha. E até dúvidas que talvez você não tivesse sozinho, mas compartilhando ali surgiu com outra pessoa colocando. Como que você enxerga o futuro do direito tributário no Brasil? E a importância da especialização? Hoje se tem muito especialista da sua área, assim, porque hoje, assim, vamos dizer, as portas dos advogados a gente vê muito previdenciário, trabalhista, porque são causas que cotidiano tem muita demanda. O direito previdenciário, você vê numa crescente, você vê isso, você vê que os advogados já saem da faculdade já com essa vontade de seguir essa área, ou você, assim como você também foi uma das suas associações que você aprendeu e teve a oportunidade e gostou, você vê que você sente isso dos seus alunos, que você também... Não, até porque a nossa formação jurídica, direito tributário às vezes é uma cadeira, uma disciplina, né, 2 disciplinas no máximo. Normalmente a gente tem muito direito civil, direito penal, às vezes ali previdenciário, trabalhista, então, querendo ou não, são as Já faz a própria faculdade, ela te direciona mais para são disciplinas que você vê com mais recorrência na faculdade. E acaba também que nesse negócio de internet, né, o que eles veem como área mais promissora, porque tem demandas repetitivas, é justamente previdenciário, trabalhista, que sempre tem gente sendo demitida, sempre tem gente precisando de aposentadoria, então são demandas que realmente são maiores. O tributário, assim, é uma área muito boa de atuar, mas não tem tantos profissionais assim. E é uma área que vai precisar de profissionais, porque tem uma reforma tributária que foi aprovada e que vai começar o período de transição, então vai ser necessário ter pessoas que estejam capacitadas para isso, para exatamente. atender essa demanda que Exa está vindo aí. Exatamente. Então vai surgir muita demanda nos próximos anos no direito tributário que são oportunidades. Mas é aquilo, não é muito perigoso um advogado clínico geral querer atuar no tributário. E também é uma área muito específica. A mesma coisa, eu não atuo com direito penal, embora tenha estudado na faculdade, a mesma coisa, outras áreas muito específicas. Eu tenho advogados parceiros que atuam nessas causas. Então, eu não vou pegar ali uma matéria, não, mas vai ter bons honorários. Sim, mas não é a minha área de especialização. Só na minha, não, mas você não fotografa tal coisa? Eu falei, não, então, eu sou fotógrafo, mas isso eu não faço. Exatamente. De uma câmera, é a mesma mas é a mesma técnica, mas isso eu não atuo. Exatamente. Então, assim, não, é aquela questão, é especialização mesmo. A questão de ser genérico e querer abraçar é muito perigoso. E vai cobrar mais barato? Vai cobrar, mas não. Talvez não vai entregar, vai só prolongar o problema. Então, assim, antes você ter um especialista mesmo para atuar e te dar a solução do que você ficar pagando mais barato com quem cobra menos e não resolver o problema. Mas é uma área também bem complexa de se atuar, né? Tem esse detalhe, mas tem oportunidades. Bom, isso é aquela coisa, né? Para todo ônus tem um bônus. Vai estudar bem, você tem que se preparar, até porque, igual você falou, tá vindo uma grande mudança por aí. Já foi aprovada, então. Mas quem tá preparado vai ter um mar de oportunidades para poder nadar aí, né? Exatamente. Bom, agora encaminhando por final, o que o senhor pode falar aí para os seus colegas de profissão que
estão buscando talvez uma outra área para atuar, os jovens advogados, o que o Ítalo advogado, o doutor Ítalo, pode dar de dica aí para essa galera? Primeiro para os estudantes que estão concluindo ali, jovens advogados, não crie despesas sem ter receita. Então, terminou a faculdade, não tem cliente, não tem de onde, não está recebendo dinheiro, não abra escritório, não faça isso. E também estudar sobre gestão financeira, gestão de pessoas, gestão empresarial, né? Porque quando você tem o escritório, você tem uma empresa, você precisa gerenciar essa empresa e aprender formas de automatizar e otimizar o trabalho fim, né? Que é a advocacia em si. Então a gente não pode estar alheio à inteligência artificial, a recursos que surgem aí para otimizar o nosso trabalho. Não é que vai substituir, mas vai otimizar. E advogados que queiram mudar de área, né, talvez o direito tributário seja uma boa oportunidade. Mas é aquilo, vai custar dedicação, vai custar horas de estudo, mas é uma profissão que precisa de profissionais, né? Como a gente conversou ainda há pouco aqui, é algo que é uma área que ainda não tem, não é muito comum você ouvir falar, ah, não, ele é advogado tributarista. Normalmente é advogado faz tudo e tributário. Então é uma área que tem oportunidades e é isso, a gente tem que sempre estudar. Mudanças vão ocorrer, não tem por que desesperar com a reforma tributária. Se não fosse agora, seria uma outra. Então, o nosso papel é estudar e defender a Constituição e os interesses dos contribuintes. Isso aí foi uma verdadeira aula, pessoal. Até isso, chegamos ao final, doutor. Quero agradecer seu tempo. Imagina. E estamos gravando de noite, então ele abdicou da família, do descanso para poder vir, então eu agradeço. Espero que tenha sido proveitoso. Para mim foi muito, aprendi muito. Tenho certeza que daqui a algum tempo vou ser seu cliente, porque eu já identifiquei várias coisas aqui. Eu tô precisando, eu preciso me defender. Então é isso. Busque você ter um amparo, né, de um profissional, porque isso é importante. Como a gente falou aqui, não é questão de despesa. Quando a gente fala dessa situação, é algo que primeiro, você pode estar deixando dinheiro na mesa, e segundo, você pode e deve se proteger para não ter problemas aí futuros, né? Obrigado, Robson. Eu que agradeço o convite. Sempre que precisar, estamos aí. Mas com essas coisas que tá por vir, a gente volta ele aqui. Então, gente, você que tá vendo no YouTube, não esquece de deixar o seu like. Vou deixar as redes sociais do doutor aqui passando para vocês seguirem ele. Os conteúdos que ele posta são muito bons. Eu sigo mesmo, acompanho ele, os stories que ele posta diariamente. E são coisas que muitas vezes a gente acha que são assuntos chatos, mas quando a gente entende o real motivo e a necessidade da gente consumir esse tipo de conteúdo, dessas informações, passa que, às vezes eu vejo lá que ele não postou stories, eu fico perguntando, deve estar com muito trabalho. Eu gosto de consumir esses conteúdos. Obrigado. Então é isso. Então deixa o seu like, siga ele nas redes sociais, nos siga também, compartilha esse vídeo. Tem muita informação aqui, tem coisas, se você tem algum parente que tem empresa, que ele atua como empresário, ou você conhece alguém que possa estar precisando saber dessas informações aqui, mande para ele esse vídeo, certo? Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado, doutor. Obrigado, Rosa.